Gustavo Pacheco, agregado cultural de la Embajada de Brasil en México. Le doy la bienvenida acá. Lucas Tejera es actualmente secretario de Cultura de la ciudad de São Paulo, pero ya tuvo muchos cargos políticos en Brasil. Es natural de Salvador de Bahía. En Salvador de Bahía tuvo una actividad muy fuerte tanto en el área cultural como en el área ambiental. Fue secretario municipal de Medio Ambiente de Salvador, fue concejal por 2 veces. Y cuando en 2003, como asumí el Ministerio de Cultura del Gilberto Gil, Lucas Tejera trabajó como secretario ejecutivo, viceministro de Cultura, por más de 5 años. Cuando se retiró Gil, Lucas sirvió como ministro hasta el fin del gobierno de Lula, con una larguísima actuación en el campo de políticas culturales de Brasil. Es una de las referencias internacionales en política cultural. Vino a México, vino varias veces a México, fue la 6ª vez que está aquí, no estoy equivocado. Vino invitado por el Museo Frida Kahlo, por el Museo Ayer, y quisiéramos agradecer al museo por la oportunidad de traer a Yuca a México aquí una vez más. Hoy más temprano estuve en la Cámara de Diputados, hablando en la Comisión de Cultura y Cine sobre estímulos fiscales a la cultura, porque tiene una larga experiencia también con la reformulación de la política brasileña de estímulos fiscales a la cultura. Y en la noche de hoy vamos a hacer una charla amena e informal sobre los retos que son las políticas culturales para las megaciudades como São Paulo y como el Distrito Federal. Me comentaba yo que conoce pocas ciudades tan semejantes a São Paulo como el Distrito Federal. Son ciudades que tienen muchos desafíos semejantes, son ciudades inmensas. São Paulo tiene más de 20 millones de habitantes también, una de las más grandes ciudades del mundo como Ciudad de México. Entonces esperamos en esta charla poder debatir algunos de los desafíos, las posibilidades y oportunidades relacionadas a la formulación, la implantación de políticas culturales en megaciudades. Participando también en la mesa estará el profesor Néstor García Gianfini, autoridad muy conocida acá en México y también toda América Latina. Fue dirigió el programa de estudios sobre cultura urbana en la Universidad Autónoma Metropolitana de México por muchos años, desde 1990 a 2006, una persona con muchísima producción y muchísima actuación en el campo de ejecución de las políticas culturales. Es un director muy conocido de Chile también, por la oportunidad de los dos representantes. Entonces el formato será bastante informal. Voy a invitar a Lucas que haga algunos comentarios iniciales y después Néstor va a comentar y tratamos de montar un diálogo y al final todos ustedes podrán hacer preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos e a todas. Queria saludar meu amigo Néstor Canclini, professor e teórico muito respeitado em Brasil. Creio que toda a gente que trabalha com cultura, que tem menos de 50 anos, tem Canclini como uma das referências em Brasil. Toda a minha equipe, quando supo que uma das atividades que eu tinha seria essa conversação com Canclini, quedaram aí querendo vir a México comigo, mas não é possível. Alguém tem que trabalhar aí enquanto eu saio, não? E me parece que o interesse maior acá seria algo sobre grandes megacidades e políticas culturais. É uma reflexão muito complexa, muito vasta. Eu vou falar pouco sobre essa experiência de 9 meses à frente da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. De hecho, eu comentei com ele que São Paulo é muito parecida com México em alguns problemas. E, claro, muito distinta porque a cidade de México tem uma singularidade muito forte, como São Paulo tem sua singularidade também muito forte. Pero o pouco tempo que eu tive aí pensando aqui na conversação,
Eu pensei uma coisa que eu tenho dito aí em Brasília e em São Paulo. São Paulo se referencia muito com Nova York. Muita gente diz, não, São Paulo é a Nova York do hemisfério sul. E eu tenho dito menos. São Paulo se parece mais com México, Bogotá, Cidade del Cairo. É outra estrutura social, é outra importância no mundo, é outra localização, outra perimetral cultural. Então, eu creio que não hace bem para São Paulo quedar todo o tempo se comparando com Nova York, que é muito mais uma manifestação de uma espécie de um complexo de inferioridade do que, de hecho, uma construção de uma identidade. Construção de identidade tem que buscar os próximos, os que se parecem, os semelhantes. E creio firmemente e de forma muito otimista que há possibilidade de construirmos um diálogo latino-americano e, quiçá, ibero-americano. O problema de estender a ibero-americano é que eu sinto que as antigas metrópoles coloniais todavia se pensam como metrópole colonial em la relação com nós outros. Então, e é muito difícil no século XXI manter esse tipo de relação. Pero a comunidade hispanohablante que habla português pode ter uma importância cultural enorme no momento que a humanidade vive, por a diversidade, por o tamanho do mercado cultural, por a potencialidade, pero essa construção não é fácil, é muito complexa, pero há sintomas da possibilidade. Então, eu creio que deveríamos começar a ser com que as grandes cidades latino-americanas começassem a dialogar sistematicamente em vários níveis, as universidades entre si, os grupos culturais, a área de museus, os gestores culturais. Creio que se nós lograrmos construir espaços de convivência e de intercâmbio de ideias, de conceitos, de intercâmbio de boas experiências, de problemas, vamos descobrir que podemos juntos ter um sucesso muito mais rápido e mais potente que se cada um queda aislado pensando em las problemáticas possíveis. Então, o diálogo, por exemplo, entre a cidade de São Paulo e a cidade de México é muito importante para nós e creio também que pode contribuir para o avanço cultural da cidade de México também. Hoje eu participei de um diálogo no Congresso mexicano, que era sobre financiação da cultura, incentivos fiscais. Havia uma ilusão, uma expectativa positiva sobre uma lei que causou males para a cultura brasileira, e de acá, de lejos, parecia que era uma solução para México importar. Eu me senti na responsabilidade de chamar a atenção de todos os problemas que essa lei, chamada Lei Rouanet, causou à cultura brasileira. Acelerou a concentração, a exclusão, a concentração regional, social, estética e a mercantilização das políticas culturais, utilizando de plata pública através de critérios de departamentos de marketing de imprensa. Então, sinto que, se não valeu para nada minha estadia em México, por lo menos eu pude falar a partir da experiência, e todos os números que eu falei são números oficiais do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE, que é o instituto mais importante de produção de dados, e do IPEA, que também é uma instituição pública responsável por processamento de dados muito importante. Nos números da cultura e as consequências dessa lei são muito impactantes, no sentido negativo, na realidade brasileira. E havia cá uma expectativa positiva sobre. Incluso muita gente disse, tu vai falar contra a Lei Rouanet, mas há uma expectativa positiva. E eu senti o ímpeto dobrado de falar exatamente como é, para que as pessoas de acá saibam os problemas. Nós estamos construindo em Brasil um conceito de política cultural completamente novo, que
empezou no governo Lula, com Gilberto Gil, depois eu dei continuidade, que é uma política democratizante, que estimula o protagonismo cultural da população, que reconhece a importância da diversidade cultural, que trabalha a cultura, pelo menos, em 3 dimensões, que podem ser tratadas distintamente, pero são, em la prática, se apresentam de maneira integrada, que é a dimensão simbólica da cultura, como uma dimensão dela. Cultural. Há possibilidade de desenvolver uma termos uma economia forte, basada em lá. Que Caribe, o Caribe, desde a década, final da década de 30, está no hit parade musical do mundo inteiro. Cha-cha-cha, rumba, calypso, é uma quantidade enorme, reggae, salsa. E se uno pergunta, e a plata que essa presença poderosa dessa cultura musical produziu, foi para quem? De um a um, não uma pessoa enriqueceu, um músico foi para Nova York e quedou famoso, pero não houve um tratamento adequado que garantizasse que esse desenvolvimento econômico, essa produção de riqueza, fora um ativo da própria comunidade que o Estado tem uma responsabilidade enorme, porque o Estado não hace cultura, pero o Estado regulamenta, produz leis que normatizam as relações dentro de uma sociedade, tem plata para estimular processos positivos e tem meios também para evitar o monopólio, a explotação monopolista de nossas economias culturais. Então, a construção de um conceito de política cultural é fundamental e não é só uma questão de Estado. Estado é o instrumento, é uma questão de cidadania, uma questão de desenvolvimento político, cultural e econômico. Pero hasta agora já estava com a experiência do Ministério de Cultura, que é de organizar o cenário nacional, desenvolver alguns conceitos. Pero a hora que eu sou secretário municipal de cultura de uma cidade com essas proporções, a situação é outra, porque tem que prestar serviço, garantizar que as bibliotecas funcionem, que não sejam equipamentos passivos, garantizar que os centros culturais sejam disponibilizados para que a população
não somente tenha acesso, se aproprie desses equipamentos e desenvolvam processos culturais adentro deles. Temos uma quantidade enorme em São Paulo, e creio que acá também, de grupos culturais que produzem desde cultura tradicional hasta cultura contemporânea, cultura digital, poesia, literatura, cine, e o Estado não reconhece como parte de uma exclusão social mais ampla. Incluso em São Paulo, a polícia reprime algumas das manifestações culturais mais importantes da juventude periférica, da juventude das favelas e dos bairros da periferia de São Paulo. O funk, o hip hop, que são hoje os gêneros musicais mais populares na juventude brasileira, são reprimidos duramente. Quase todos os barrios que eu llego para desenvolver o diálogo e as conversações com a população contam histórias de 2, 3 mortos que eram artistas ligados a esses gêneros musicais e que, por desenvolverem uma consciência contra a violência policial, a polícia liga como se estivéssemos todavia no período ditatorial. E muitas vezes a classe média não percebe, pero para certos segmentos da população não mudou muito a vida. Mudou em alguns aspectos, pero em outros continua a mesma dureza, a mesma insensibilidade do Estado, a mesma exclusão, a mesma invisibilização. Então, tudo isso é contraditório com o que eu veia lá do Ministério. Sob o ponto de vista general, Brasil avançou muito nos últimos anos. Estamos vivendo um dos melhores momentos de nossa vida enquanto nação, crescendo economicamente, incluímos mais de 50 milhões de pessoas na economia, estamos desenvolvendo a democracia, fortalecendo as instituições, pero tudo isso de positivo é muito pouco em relação à vida real da gente. Nossas cidades são, a mobilidade urbana São Paulo é pior do que acá, em termos de quantidade de autos por la calle que impede que tu ligue onde quer ligar. A gente perde 2, 3, às vezes 4 horas de sua vida diariamente dentro de um transporte coletivo pela quantidade de automóveis individuais, com uma pessoa dentro, como se fosse uma pessoa inteligente, pero na verdade é um equipamento absolutamente obsoleto. Não se pode mais pensar em nossa cidade com esse meio de mobilidade, a violência policial, como eu digo, a qualidade de vida muito baixa. São Paulo é uma cidade que tem uma coisa que chamam centro expandido, que hasta certa parte da cidade tem alguma estética. De aí adelante é muito feia. A população vive em áreas muito feias, maltratadas, poluídas. As escolas não funcionam. Então, como desenvolver uma política cultural que seja, de hecho, algo que contribua para o câmbio dessa situação? Eu creio que temos que começar diretamente associado ao protagonismo da gente, a los grupos culturais existentes, que haja sol ou haja lluvia, está aí produzindo cultura, possibilidade de deleite estético para a população. Então, esse é um paradigma fundamental. Sabermos que um governo democrático tem obrigações de desenvolver atividade que hasta então não foi desenvolvida. Se tu mira, eu tenho na secretaria quase 200 equipamentos, bibliotecas, centros culturais, teatros, pero não funcionam plenamente. Não são instrumentos a serviço do desenvolvimento cultural da gente. E são muito concentrados dentro desse centro expandido. Aí, a parte periférica da cidade não tem acesso. Quem produz cultura, quem faz cultura, quem possibilita acesso à cultura, são exatamente os grupos culturais existentes localmente. Então, essa é uma realidade incontornável e que é necessário, para construir algo positivo, levarmos em consideração a realidade da exclusão. E eu não sou sectário de não compreender que as formas mais elaboradas de cultura são importantes também. O Teatro Municipal, nós outros estamos qualificando
Estamos desenvolvendo aí um programa de música lírica no teatro e creio que vai se tornar um dos teatros mais importantes do mundo em la ópera e em la música sinfônica. Eu he traído um músico, um maestro brasileiro que estava vivendo quase exilado em Áustria, John Nestle, talvez é o maestro mais competente e mais criativo de Brasil, ele está aí construindo um trabalho. Então, temos também que trabalhar sem uma perspectiva sectária de que esta é a verdadeira cultura, não, tudo é cultura, todo o espectro é muito amplo, necessita muita sensibilidade para combinar toda essa coisa, e incluso uma economia de escala para não perder nenhum centavo. E, assim, só para vocês perceberem a complexidade, há 4 aldeias indígenas dentro da cidade de São Paulo. Quase nenhum brasileiro sabe disto. 4 aldeias indígenas. Todas 4 são guaranis, falam guarani, vivem aí. Já fui visitar uma com 1.500 pessoas, ninhos, jovens, como uma aldeia, como outra qualquer, e vivem aí no frontline, não? São indígenas, querem continuar sendo indígenas, pero têm acesso e convivem com nossa sociedade. Por exemplo, eu conversando com o cacique, ele sacou, a partir de um momento, ele sacou seu celular e começou a rugar. Eu digo, cacique, estamos falando? Ele dijo, me gusta muito os reguitos. Ou seja, há uma parte que é indígena, mas há uma parte que ele tem o direito do encantamento com essas quinquilharias que a nossa sociedade produz. E é o direito de definir o quanto indígena querem ser, é deles. Nós outros não podemos legar aí, como alguns antropólogos em Brasil, não, tu não pode ser isso, o índio não usa isso, o índio tem que ser tal coisa. Eles também estão viajando, eles também estão em mutação, eles também têm o direito de construção de suas opções. E como combinar a música erudita do teatro municipal com o indígena, com os indígenas, com seus problemas, a arte contemporânea, que é muito forte. São Paulo é a cidade mais conectada na internet do hemisfério sul. A quantidade de grupos de redes sociais e de ações através da internet é enorme. Sem eles não haveria essas manifestações que nós outros estamos tendo em Brasília e em São Paulo em particular. Então, eu estou tentando dar uma pequena ideia da complexidade que eu tenho pela frente. Às vezes eu penso que é um desafio maior todavia que é o desafio do Ministério da Cultura, porque é heavy metal. Todo dia tu está lidando com... Eu criei um programa, Existe Diálogo em São Paulo, porque o primeiro mês, todas as pessoas que conversavam comigo repetiam como um mantra: não há diálogo em São Paulo, é preciso estabelecer um diálogo em São Paulo. As autoridades culturais até agora não dialogam com a cidade. E eu aí criei um programa institucional, Existe Diálogo em São Paulo. Estou conversando com todo mundo. Às vezes é muito cansativo, porque uma cidade de 20 milhões, imagine minha pauta de pessoas querendo conversar comigo, é enorme. Mas é muito positivo, porque as pessoas estão começando a interagir com o poder e perceber que eles são os protagonistas da construção das políticas públicas. Eu não acredito em política pública construída dentro de gabinete. Já estou falando português, não? Eu não creio... Eu não creio em política pública construída dentro de oficinas de burócratas oficiais. Eu creio que é necessário ir para a calle, ir para os centros culturais, ir escutar as demandas, interagir, dialogar, criticar incluso, porque muitas coisas não são boas. Por exemplo, às vezes eu liguei em um bairro que há uma migração recém de bolivianos, e bolivianos muito pobres. E uma mulher me disse: mira, eu estou incomodada, a praça que eu andava com meu filho ao sábado, agora tem uma feira cultural de los bolivianos. Eu digo, ótimo, aumentou a capacidade de diálogo de vocês com outras partes do mundo. Não, pero a praça é nossa. Eu digo, nossa, eles também podem dizer nossa, porque também são cidadãos da cidade. Então, nem tudo é positivo. Eu não entro nesses diálogos somente para escutar.
E às vezes há um ressentimento, um ódio, uma desconexão com quem representa o poder, que frequentemente já tenho que dizer, mira, vamos construir o seguinte diálogo. Primeiro, temos que nos respeitar mutuamente. Segundo, não ponga em minha espalda 500 anos de barbaridade do Estado brasileiro. Já estou aqui para tentar ser uma reversão de processos dentro da minha capacidade. Então, vamos dialogar em outro patamar para poder, porque a gana de eliminar os que oprimem, os que discriminam, os que utilizam a plata pública para outras pessoas é enorme. E eu reconozco como positiva, incluso. Pero não sou masoquista para me poner aí no altar da cultura para ser sacrificado. Não, a conversa é outra. Vamos construir junto políticas culturais que sejam emancipatórias e que possibilitem a construção. Esse diálogo está dando muitos frutos. Já estamos enviando a primeira política cultural construída dentro desse método. Nós outros vamos aprovar em la Conselheria, Câmara de Vereadores. Não, a Câmara de Parlamentares Municipais, a política de cine e de audiovisual. Vamos criar uma empresa de fomento do cine da cidade de São Paulo, que é o maior centro de cine do Brasil em quantidade de grupos e de estúdios e de processos. De teatro já está muito cerca, de dança já está muito cerca, e estamos construindo a política da periferia, e temos também uma missão muito complexa de ressignificar o centro da cidade, porque com essa construção muito rápida, o centro das cidades brasileiras foram muito maltratadas e há muita gente, há muita vida, pero na precarização da infraestrutura urbana em uma escala inimaginável. E nós outros estamos tentando aí com os que vivem aí, os que trabalham aí, construir a política. E só para finalizar, queria dizer que nós outros estamos abrindo outros processos. Estamos construindo uma política para a noite de São Paulo. É uma coisa muito boa, creio. São Paulo tem uma das maiores noites do mundo, tem uma diversidade gastronômica maior que Nova York. Isso eu sei porque, como eles se comparam todo o tempo com São Paulo com Nova York tem 53 gastronomias nacionais distintas, representadas aí em seus restaurantes. São Paulo tem 55. E tem uma noite... E é uma cidade que foi criada dentro da ideia do trabalho taylorista. Hasta hoje, a cidade pensa que a gente vai trabalhar, depois vai para casa dormir, para recuperar a energia, para volver amanhã para o trabalho. Mas isso não é verdade. Há uma cidade despierta durante toda a noite, festejando, frequentando boates, tudo que tu pode imaginar. E nunca houve uma mirada da Secretaria de Cultura para a noite. Estamos pesquisando no mundo, descobrimos que Amsterdã tem um alcaide para a noite. O alcaide de dia vai a dormir, assume outro para cuidar da noite. Descobrindo uma economia poderosa em vários lugares do mundo. Então, vamos construir aí uma política cultural para a noite de São Paulo. Há um certo mal-estar desses segmentos conservadores, dizendo que nós outros estamos desorganizando a cidade do trabalho do Brasil, mas é verdade, a noite, a diversão é trabalho também, porque é economia. Então, temos que fazer incluso essa missão de fazer deslocamentos de autopercepção da própria cidade. Então, estamos vivendo isso, 9 meses já temos aí algo produzido, mas creio que somente no próximo ano vamos ter algo que nos diferencie de todas as administrações anteriores. Graças. Bueno, es un gran gusto estar con Yuka aquí en el Chopo, que es uno de los lugares que más busca la participación
en nuestra ciudad. Es un gran placer y es una actividad que habría que repetir periódicamente, traer a responsables de la cultura, no simplemente ministros, no simplemente funcionarios, sino gente que tiene este enfoque participativo y que está dispuesta a deshacer, rehacer en diálogo con los demás. Voy a decir unas pocas palabras sobre los principales temas que tocó Yuka y luego voy a hacer algunas preguntas para que él nos amplíe un poco más algunas experiencias que me parecen extraordinariamente interesantes en Brasil. Lamentablemente, muchos factores han contribuido para que México tenga una escasa vinculación con Brasil. Sin duda, la lengua es uno. Yo creo que ha habido, como han dicho muchos intelectuales y políticos brasileños también, factores internos de Brasil, que es un continente en sí mismo, a veces ha sentido autosuficiente consigo y ha mirado poco en el pasado hacia otros países de América Latina, salvo quizá los que están más cerca, y se ha comprometido en algunas experiencias como Mercosur, un proceso de integración de países del extremo sur del continente. Pero esto está cambiando desde hace varios años. Hay muchos músicos brasileños que han venido a México, hay muchos cineastas, músicos, escritores mexicanos que han participado o hemos participado en festivales, en coloquios, en actividades a veces masivas en Brasil, y me parece que hay las mejores condiciones para que haya un diálogo mucho más interactivo, más frecuente. Y creo que uno de los diálogos que necesitamos es este de pensar, conceptualizar, compartir experiencias analizándolas. Cuando Yuka hablaba de Sao Paulo referenciándose con Nueva York, y él decía, en realidad nos parecemos más con México, hasta con el Cairo. Yo me acordaba de un artículo largo, un estudio que hizo George Giudice hace como 15 años en Miami, estudiando a Miami con la hipótesis de que Miami es la capital de América Latina, porque allí está la mayor industria musical, buena parte de la industria televisiva, y muchos otros miles de trabajadores latinoamericanos de las tecnologías, de las culturas contemporáneas que están produciendo para distribuir en América Latina. Sao Paulo y México tienen en común haber sido, como decía Yuka, capitales importantes en sus propios países y puntos de referencia mundiales. Inmediatamente cuando decimos esto nos viene la Bienal de Sao Paulo, creada en 1951, la primer bienal latinoamericana o residente en América Latina, no solo latinoamericana, sino una referencia internacional hasta el día de hoy. Y así otros acontecimientos. El domingo voy a viajar a Sao Paulo porque se organiza el tercer Foro Latinoamericano de Fotografía y van a ir muchos fotógrafos mexicanos como Graciela Iturbide, etcétera, Pedro Meyer, de primer nivel. Hay intercambios, hay referencias recíprocas, pero también hay muchas desconexiones. Me gusta esta idea de que el diálogo entre las ciudades puede contribuir al desarrollo de cada ciudad, como decía Yuka. No es simplemente algo que puede pasar entre las élites, sino que se enriquece un país cuando se pone en contacto con el otro. Y de hecho nosotros tenemos en México también una cultura muy cosmopolita que incluye experiencias brasileñas. Hay muchos lugares donde se puede disfrutar la música brasileña en la Ciudad de México, mucho menos de lo que podría ocurrir si más músicos brasileños vinieran con frecuencia, pero hay una posibilidad de compartir, así como
La cumbia, que ha decaído en Colombia en los últimos años, tiene un enorme desarrollo en México y sobre todo en Monterrey y otras ciudades del norte. Y hay a veces estos fenómenos de reciclaje de unas músicas de un país en otro, y el Caribe, con su enorme circularidad, muestra que más allá de las islas que lo componen, puede haber circuitos muy fluidos de intercambio. La segunda idea que anoté de lo que decía Yucca es esta idea de entender la política cultural como una política democratizante que estimula la participación. Me gusta especialmente este lema elegido por Yucca: existe el diálogo en Sao Paulo. Entiendo que es una pregunta, ¿verdad? Está formulada como una afirmación. Como uma afirmação. Como afirmação. Porque havia uma música Ajá. de um músico de periferia, que hoje é um músico nacional, crioulo, que é um rapper. Ele, isso na música, não existe amor em São Paulo. E essa música comoveu muito São Paulo, porque foi como o rei está desnudo. E aí criaram um movimento social, Há Amor em São Paulo, que foram os jovens tentando criar uma situação de humanização dos espaços públicos. E quando eu cheguei lá, a gente dizendo que não há diálogo, eu repeti mais ou menos o mesmo ritual e disse: há diálogo em São Paulo, e estabeleci o processo de diálogo. Me acordaba también a propósito de esa frase que está encabezando la política cultural en Sao Paulo en este periodo, una frase que entre los antropólogos o los sociólogos es muy famosa, de un importante antropólogo brasileño, Roberto da Mata, que escribió un artículo titulado «Você sabe con quién está falando», ¿sabes con quién estás hablando? Y él decía que esa era la frase clave de la cultura brasileña, una cultura jerárquica donde el que está arriba pregunta al que desafía: ¿sabes con quién estás hablando? Es decir, Roberto da Mata veía en aquel momento, hace más de 30 años, en ese artículo, esa frase como clave porque era la manera en que la sociedad interactuaba consigo misma, desde posiciones de autoridad, y el que podía hablar era el que estaba arriba. Yo diría que esa frase quizá podíamos refrasearla, redecirla de otro modo en la actualidad, porque México también es una sociedad jerárquica, y la Ciudad de México también lo es. Hay en su multiculturalidad, en su multietnicidad, diferencias fuertes. Hay lugares a los que es difícil entrar, hay gente que es echada de los centros comerciales, que es expulsada de ciertos lugares porque no corresponde por su manera de vestir o por su manera de hablar o de presentarse. Pero hay otro sentido en que podemos hacerla para nosotros mismos, yo diría para los intelectuales, para los funcionarios. Sabemos con quiénes estamos hablando, sabemos quiénes son los interlocutores de las políticas culturales, o estamos simplemente enunciando lo que al funcionario se le ocurre o al intelectual le parece que es la hipótesis más pertinente para entender un conflicto o una realidad social. Me parece que colocar el diálogo en el centro es tratar de decir: en realidad no sé con quién estoy hablando y voy a averiguarlo, voy a preguntar, voy a dejar que se expresen. Esto tiene que ver con las tres dimensiones que mencionaba Yucca: la dimensión simbólica como experiencia colectiva, es decir, no solo hacemos cultura para ganar dinero, para que tenga rendimiento económico, no solo tiene sentido que el Estado o las empresas apoyen la cultura que da ganancias, porque la cultura es una experiencia colectiva de reelaboración de los conflictos sociales, de aprender a hablar con los diferentes, de aprender a crear con los otros, de entender la creatividad de los otros y enriquecernos con eso. Y eso tiene que ver con derechos ciudadanos de acceso pleno a la cultura. Como bien decía Yucca, el tamaño del acceso
no puede ser el del mercado que solo piensa en el tamaño del bolsillo del que puede pagar. Y eso decide si vamos a escuchar solo la música de la radio, vamos a poder entrar al Auditorio Nacional o a un gran centro de espectáculos donde cobran 2.500 a 8.000 pesos las entradas. El Estado, estoy de acuerdo, debe facilitar ese acceso para todos y a mí me gustaría subrayar que en esta época de digitalización de los contenidos culturales se vuelve cada vez más impertinente pretender que haya minorías que solo tengan acceso. Hay una discusión que hemos tenido varias veces entre antropólogos y economistas de la cultura, o juristas. Los juristas, los economistas tienden a decir que la descarga libre es piratería. Y mi respuesta como antropólogo es, yo observo que el 70-80% de los jóvenes descargan libremente de la red. Entonces, la pregunta que tengo que hacerme es ¿por qué lo hacen? ¿Cómo se organizan para hacerlo? ¿No? Un gran antropólogo estadounidense, Howard Becker, decía que cuando estudiaba a los jóvenes, lo que se llamaban delincuentes juveniles en aquellos años, en los 60, decía, no me interesa por qué roban, sino cómo se organizan para robar. Cómo se agrupan, cómo conviven, cómo hacen para resistir y para sobrevivir. Bueno, la piratería no es un robo, la piratería es, en muchos casos, un recurso utilizado por los jóvenes especialmente, pero por otros sectores de la población, para acceder a bienes que les están prohibidos, porque es absurdo que un disco valga $20 o 25, y por eso es una de las causas por las que ha caído la industria musical y están en derrumbe las 4 grandes empresas disqueras, las majors, que controlaban hasta hace poco el 90% de la circulación de la música en el mundo. Acceder a la cultura es un derecho y los jóvenes están ingeniando, y algunos no tan jóvenes, para descargar libremente películas, músicas. Lo estamos viendo en la Ciudad de México y creo que ya hay otras formas de acceder que han sido reconocidas, en algunos casos, como ocurrió con EMI, por las propias grandes disqueras o las grandes empresas monopólicas que se dan cuenta que no pueden luchar contra esa tendencia, esa facilitación de la comunicación digital, y entonces negocian con los productores, con los artistas mismos, para compartir ganancias, para abaratar los costos de los contenidos culturales. También en esta comparación que estamos ensayando entre Sao Paulo y México encontramos muchas semejanzas. También en México las bibliotecas son en gran parte equipamientos pasivos. Hace poco hablaba varias veces con el nuevo director de la Biblioteca Vasconcelos, que está aquí muy cerca, a pocas cuadras, Daniel Goldin, y me contaba que él dedica la mitad del tiempo a recorrer la biblioteca como director. No está en su despacho todo el tiempo, toma fotos de lo que la gente está haciendo, y muchos no están leyendo, porque van a la biblioteca a reunirse. Hay un grupo de danza que va porque las puertas de vidrio de la entrada de la biblioteca le funcionan como espejos magníficos para verse. Y así una cantidad de actividades que las fue descubriendo porque el director salió de su despacho y se puso a recorrer las dependencias que él está dirigiendo y a descubrir lo que la gente hace con esos lugares. Y ya lo han nombrado miembro honorario de la Colonia Guerrero, esta que está aquí alrededor de la biblioteca, porque supo justamente oponerse a que la biblioteca sea un equipamiento pasivo. Y esto lo podemos hacer con muchas otras actividades, con los teatros, con los lugares donde se puede escuchar música. ¿Cómo abrirlos a la utilización de diversos grupos sociales? También en México tenemos funk, hip hop, emos y 30 tribus urbanas más, que en muchos casos efectivamente son reprimidas, porque obviamente la tarea de la policía se ha asignado para golpear, aunque también podría ser comprender.
Sería bueno que hubiera antropólogos y comunicólogos en la policía y que ayudaran a estudiar y a entender por qué la gente se mueve de una cierta manera. Los indígenas, de los que nos hablan de Sao Paulo, bueno, sabemos que en la Ciudad de México se hablan más de 30 lenguas indígenas, porque hay migrantes de todo el país, y de las 62 lenguas indígenas que hay en México, muchas resuenan también en Milpa Alta, en zonas periféricas o en Iztapalapa, con las comunidades oaxaqueñas, el mixteco, etcétera. La baja calidad de vida, las grandes zonas feas de nuestras ciudades. Me importa mucho esto, la estética como un objetivo político, pero no como gentrificación, como elitización de lo que ha sido precarizado, entonces lo vamos a comprar barato para convertirlo en lugares para comerciantes, tiendas de diseño y algunos artistas que vengan también a darle un humor bohemio al barrio. Escuelas que no funcionan, muchas semejanzas. Aunque las historias de Sao Paulo y México DF son diferentes, la historia de México es mucho más larga. La historia de México no está tan cargada sobre la industrialización y el crecimiento urbano, no está dependiendo tanto de esa industrialización que tuvo Sao Paulo a partir de los años 40 del siglo pasado. Nosotros también tuvimos entre los 40 y los 70 una expansión industrial extraordinaria que atrajo a multitudes de todos los estados y que se fueron asentando aquí, ocupando tierras, a veces violentamente porque los reprimían o no les dejaban tener su propio lugar de autoconstrucción o eran descalificados porque consideraban que afeaban la ciudad. Yo quisiera hacer dos preguntas a Yuka para que nos cuente. Hay una experiencia que se ha hecho famosa internacionalmente en Brasil a partir de justamente de los periodos en que Gilberto Gil y luego Yuka Ferreira fueron ministros de Cultura, que es la de los puntos de cultura. Son centros culturales muy polivalentes, creo que llegaron a tener 3.000. Me gustaría que él nos... 6.000. Que él nos explicara un poco cómo funcionan, por qué se crearon, porque me parece que son iniciativas de mucho valor y pensando luego de explicarnos qué puede significar en una gran ciudad como Sao Paulo. Vou explicar hasta o nome de pontos de cultura. Quando chegamos ao Ministério de Cultura, nós outros, Gilberto Gil, Jô e muitos outros, sabíamos que havia uma quantidade enorme de grupos culturais em las periferias de las grandes cidades brasileiras, em las favelas, em las cidades pequenas, em las tribos indígenas, porque os jovens, já influenciados por la convivência em nossa sociedade, são indígenas, mas se organizam para ser grupos musicais, para filmarem a uma quantidade enorme de cineastas indígenas em Brasil. Então, em todas as partes, alguns, e eu creio que chega mais ou menos 100.000 grupos culturais, alguns sendo cultura tradicional, capoeira, jongo, samba de roda, samba rural, reizado, outros sendo literatura, há muitos saraus literários em las periférias de São Paulo, há alguns sendo cine, há cine de periferia em São Paulo, há literatura de periferia, incluso alguns muito buenos. E a música reina em la periferia, incluso os grandes artistas musicais de São Paulo agora, os que estão emergindo, são todos de periferia. Criolo, Emicida, todos eles. Então, isso é uma realidade brasileira. Creio que, además da diversidade cultural do Brasil, da riqueza cultural, a ausência do Estado produziu esse fenômeno. Porque como o Estado não liga à periferia, não liga à favela, solamente a polícia é que liga, a polícia é o representante do Estado junto a essa parcela da população. Isso é uma herência da esclavitud que se mantém hasta hoje. É a polícia que cuida dessa gente.
Então, produziu um protagonismo. Às vezes, és um intelectual orgânico da favela. Por exemplo, há um caso de uma pequena cidade da periferia de Recife, em Pernambuco, nordeste de Brasil. O tipo saiu jovem para trabalhar, seu padre trabalhar em São Paulo, ele estudou em São Paulo, se transformou em maestro de música erudita, e quando logrou ter 30 e poucos anos, resolveu volver a sua pequena cidade para criar uma orquestra sinfônica com trabalhadores rurais. E é uma coisa incrivelmente grandiosa. Os jovens de 20, 22, 23 anos trabalham na lavoura, trabalham duro, saem 3h30, 4 horas da tarde e vão correndo para a sede da orquestra aprender a tocar violino e leem partitura. Quando eu estive aí, tocaram Villa Lobos, Mozart, isso era um concerto muito interessante. Então, há de tudo, pero há algo em comum. São iniciativas, são protagonismos culturais locais, às vezes é produzida por uma pessoa como essa, às vezes são grupos religiosos da Igreja Católica, às vezes são auto-organização. Então, nós, quando legamos ao Ministério, pensamos, é necessário promover esse protagonismo. Não há nenhum movimento brusco de cooptação. Os holofotes têm que estar voltados para eles e não para nós outros. Então, nós vamos criar um programa que disponibilize recursos, internet, computadores e formação para ampliarem sua ação cultural, e incluso com a utilização da internet. Rapidamente isso se propagou por Brasil inteiro, e chegamos a ter um pouco mais de 6.000 pontos de cultura atuando em Brasil. O rol do Ministério era financiá-los e disponibilizar computadores e acesso à banda larga e treiná-los para um uso qualificado dos equipamentos. Hoje é uma força política enorme em Brasil. Não há uma pessoa em Brasil que tenha coragem de dizer que os pontos de cultura não merecem plata pública, que não tenham uma importância cultural. Pero a ministra que nos sucedeu, a primeira ministra de Cultura do Brasil, era uma adversária de nossa política, em vários aspectos. Apesar de Dilma ser uma continuidade de Lula, no Ministério da Cultura houve uma ruptura conservadora. Não somente essa, mas muitas políticas ela intentou aplastar e finalizar no Ministério. Por exemplo, ela teve coragem de dizer que a internet vai matar a cultura brasileira, e, portanto, ela cerrou todas as possibilidades de apoio cultural aos jovens que se manifestam através de cultura digital, da internet. Então, a hora está sendo retomada. Nós vamos fazer uma experimentação em São Paulo. Vamos ter o primeiro edital, o primeiro concurso para financiação dos pontos de cultura de São Paulo. Esse ano, apenas 70, mas no próximo ano legaremos a 300 grupos culturais populares que serão beneficiados com esse programa. Já temos a plata para ser isso. E mais plata que eu tenha, mais grupos culturais abriremos para patrocinar essa dimensão da cultura. Pero nós outros vamos cruzar, se pode dizer, fazer um cruce com os equipamentos culturais. Os equipamentos culturais padecem de ausência de pessoas e de apropriação por parte da comunidade. E os pontos de cultura têm uma vivacidade enorme, mas não têm acesso a equipamentos de qualidade. Então, nós vamos disponibilizar os equipamentos públicos da prefeitura, bibliotecas, centros culturais, casas de cultura, para que seja apropriado por os grupos que fazem cultura na região. Nós vamos tentar evoluir para um planeamento e uma gestão georreferenciada por território. Porque, em verdade, uma cidade grande, Pedro, é como se fosse várias cidades dentro de uma cidade.
há uma identidade, há uma dinâmica cultural, incluso por las características autoritárias e discriminatórias do Brasil, são poucos os que têm direito a utilizar toda a cidade. Em geral, essas pessoas saem de seu bairro para trabalhar e voltam, e a vida fora do trabalho é dentro de seu próprio bairro. Então, isso genera uma atomização da experiência. Então, nós vamos disponibilizar a possibilidade de experiências culturais fora dos bairros, mas vamos fortalecer uma gestão integrada de equipamentos, vamos promover também um diálogo com todos os equipamentos culturais privados do governo do Estado, todos, para que possamos criar dinâmicas culturais locais. A coisa funciona da seguinte maneira: o grupo necessita ter uma existência de pelo menos 2 anos, se inscreve, há uma comissão julgadora assim, altamente qualificada, analisa o que fazem, a qualidade do que fazem, o que querem fazer, qual é o plano, se transformarem em pontos de cultura financiados com plata pública, e depois da escolha recebem por 2 anos um financiamento e os equipamentos e tal. É uma experiência incrível, incrível. Talvez seja a coisa mais inovadora que hicimos no Ministério, porque potencializa. A ministra Ana de Holanda quis terminar essa experiência, mas não pudo, porque é o protagonismo. Se antes já eram protagônicos, depois de um empoderamento desses recursos e desses equipamentos, eles estão estruturados em redes, dialogam incluso com grupos culturais fora do Brasil, com Argentina, Uruguai. Creio que hasta México ellos têm conexões, Bolívia, Peru, Colômbia. Então, houve um crescimento dessa instância da cultura brasileira, e nós logramos manter um dos objetivos que não era cooptar para o Estado. Eles continuam com sua experiência, com sua autonomia, com sua possibilidade de desenvolvimento, e eu espero que nós logremos manter essa relação sem ser um processo de destruição do significado para a comunidade e para a disponibilização de acesso à cultura. Muitos artistas saem desses grupos, enquanto em Estados Unidos as igrejas protestantes são a grande escola de músicos, em Brasil são esses grupos, aprendem a tocar, aprendem a jogar capoeira, aprendem a ser teatro, aprendem a ter contato com as linguagens artísticas, aprendem a se manifestam coletivamente, fazem grupos, movimentos. Há uma coisa incrível agora em São Paulo, agora não, há uns 4 ou 5 anos, e que a polícia está reprimindo, e nós decimos, não, nós não vamos participar da repressão, por o contrário, reconhecemos o direito. Os jovens pobres desses bairros periféricos organizam em los sábados fiestas cuja música é o funk, e 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas passam bailando hasta a manhã. Às vezes são adolescentes de 14 anos, né? E claro, em seus bairros existem os traficantes. Os traficantes vão vender drogas aí, pero não são eles que... É um contato inevitável. Tudo que aconteça nesses territórios, os traficantes estão. Em la igreja, em la igreja protestante, porque estão aí, são parte dessa realidade. Então, tu não pode, em nome de combate às drogas, proibir essas manifestações culturais populares. Eu hice já vários diálogos com os grupos jovens que fazem esses, se chama pancadão, não sei como se pode dizer em espanhol. Pancada é palo. Pancadão, é uma pancada grande, é um golpe grande. E são muito populares. Uma jovem de 14 anos me disse o seguinte: mira, eu passo a semana na escola pensando em la próximo pancadão,
porque aí eu pongo minha melhor roupa, meu tênis, vou a bailar, vou me mostrar para os niños, vou pololear, ou seja, um direito de qualquer juventude. E se o Estado não oferece nada, por que pensa que tem direito de aí proibir? Porque então se combate os traficantes, pero permita que a gente haga suas celebrações, suas fiestas. E eu sou de uma região de Brasil que a fiesta é a matéria-prima básica de tudo, que é Bahia. Se comemora, se celebra. Instalaram um polo petroquímico em meu estado, e nos primeiros anos davam um aditivo salarial para quem no verano não faltasse nenhum dia. Passou 10 anos que nenhum trabalhador ganhou esse prêmio, porque todos iam para as festas, para as coisas, e acabavam faltando ao trabalho. Pero São Paulo não é assim. São Paulo se construiu com a ideia que a cidade é um trabalho, acá se trabalha, acá é sério, o Brasil está em fiesta, pero acá. Então, essa mentalidade impregnou toda a estrutura. Outro dia, o chefe de polícia de São Paulo estava na televisão dizendo: mira, não há possibilidade de garantir segurança à noite em São Paulo. Muita gente nos bares, nas boates, muita gente indo bailar, não é possível garantir segurança. Ou seja, ele quer um mosteiro, uma casa de monja, não sei o que quer exatamente, mas é uma mentalidade que não tem nada a ver com a realidade e acabam reprimindo essas manifestações. O chefe de polícia foi lá à alcadia proponer uma ação conjunta de proibição. E a Secretaria de Cultura liderou dentro da alcadia um movimento para reconhecer como direito da juventude da periferia a seus bailes e bailarem a noite toda e utilizarem o gênero musical que queiram. Isso foi um momento político muito delicado, porque os policiais quedavam dizendo: mira, vocês serão responsáveis por as coisas que vai acontecer, e papapá, e não sei o quê. E, em verdade, era uma ameaça para que nós outros aderíssemos à política tradicional do poder em São Paulo, que é reprimir as classes trabalhadoras e os ambientes populares para não permitir manifestações. Então, reprimem os pontos de cultura, reprimem as festas, as celebrações, e isso é uma realidade que nós outros estamos trabalhando para modificar em São Paulo. Creio que vai ser uma luta muito dura, porque como eu sou baiano, e baiano em São Paulo é um xingamento, uma coisa muito pesada, de tu és baiano, porque é como se fosse malandro, vagar, que não lhe gusta trabalhar, e é uma imagem distorcida, porque boa parte dos trabalhadores de São Paulo vieram do Nordeste, e todos eram chamados de baiano, os pernambucanos, os maranhenses. Então, como eu sou baiano, eles vão dizer: mira, o baiano está promovendo a destruição da tradicional família. Eu fui recebido em São Paulo com a publicação de dos periodistas mais conhecidos do periódico que mais vende em São Paulo, assim: necessitava importar um baiano para cuidar da cultura de São Paulo. Impressionante. Pero para mim foi muito bueno, porque a cidade começou a se manifestar favorável, e como eu já havia feito o trabalho no Ministério, eu tinha uma simpatia de todos os segmentos culturais de São Paulo. Então ele teve que ir em la secretaria me pedir desculpas por haver escrito isso. Eu digo: publique a desculpa no periódico. É melhor para ajudar a desconstruir o prejuízo contra os baianos e os nordestinos. Então, os pontos de cultura são um ponto crucial, porque aí há uma organização, aí há uma sofisticação cultural, aí há um processo de qualificação da vida das pessoas, e é a principal porta do acesso à cultura para essas populações marginalizadas. Yo creo que podemos abrir ahora un tiempo para preguntas, comentarios, para hacerle a Yuka. Sí, hay un micrófono, para... Gracias. Quería saber, ¿cada punto de cultura equivalía a un grupo
y más o menos qué presupuesto recibían o si variaba y qué disciplinas. Tem cambiado, hoje eu não acompanhei muito porque com a inflação e tal, era em torno de 16 mil reais por mês e os equipamentos e às vezes cursos de formação por 2 anos. 16 mil reais dá $8.500 por mês para o desenvolvimento do trabalho de los grupos. ¿Quién más? Por acá. Buenas noches. Respecto a esta idea de ciudadanizar al Estado en materia cultural, me queda como una duda, quizás, no sé si tengan una experiencia como muy concreta a partir de esta ley de juventud, de cómo evitar la mercantilización de estos espacios o que, digamos, los apoyos del Estado terminen generando concentración pues de capital, básicamente. No sé si tienen algún, no sé, candado legislativo o normativo a partir de esta experiencia de la ley de juventud. Mira, buena parte da produção cultural terá como produto mercancias culturais. Isso é inevitável. Um tipo hace uma película, vai cobrar para que tu veja a película, para que tu compres o DVD. O outro grupo vai ser seu teatro, vai cobrar para que tu... Isso é mais ou menos normal e essa é a economia cultural. A mercantilização empieza quando a dinâmica cultural é submetida à lógica do valor de troca desses produtos. Por exemplo, uma situação muito radical. Uma vez, uma sacerdotisa da religião afro-brasileira, conversando comigo, me disse: mira, lá houve aqui um diretor da empresa de turismo do Estado proponendo eu cambiar as fechas das atividades religiosas para que os turistas que chegam possam assistir a cerimônia. E ela complementou: isso seria o fim de mim, porque as fechas são escolhidas segundo uma cosmovisão muito complexa que articula montones de coisas que fazem parte da compreensão do tempo, do espaço, da religiosidade, do sagrado. E ela disse: não, seria o fim de mim. Então, em todas as áreas, há possibilidade de perda da natureza da produção cultural, de sua capilaridade com processos simbólicos. E se há uma inversão e a dimensão do valor de troca desses produtos sempre dominante em relação a seu valor simbólico, eu creio que aí empieza um processo de mercantilização. Pero quanto mais forte seja a estrutura cultural da comunidade, menos é possível esse processo. Por exemplo, o ponto de cultura não me preocupa muito porque são processos que muito enraizados nas comunidades, têm que responder às comunidades, ser parte dos processos sociais locais. Então, essa dimensão não me parece... Me parece que é uma problemática mais das linguagens, da produção do cine, das peças de teatro, porque aí a tentação de fazê-las dentro de uma perspectiva puramente econômica é enorme, porque há mercado, há uma demanda da classe média, há empresários, há empresas querendo associar seu nome. Então, essa instância tem uma tendência maior do que esses processos entre los cuales los puntos de cultura son los más significativos. Una pregunta complementaria de esta. En México ha habido, en la Ciudad de México, un equivalente a estos puntos de cultura, pero muy pocos, comenzaron, se llaman faros, y comenzaron con el Faro de Oriente, en Iztapalapa, que es la zona más desequipada culturalmente de la ciudad, con menos teatros, menos cines, menos espacios para festivales musicales.
Y esto tuvo mucho éxito, pero con el cambio de gobierno, aunque era del mismo partido, en el 2000, hubo un desaliento a este tipo de experiencias, le cortaron el presupuesto, después se crearon 4 faros más en otras zonas de la ciudad, y han tenido muchos problemas por intentos de cooptación política por parte del gobierno. ¿Tú crees que eso se puede contrarrestar, o la parte de la mercantilización, de la industrialización mercantilista, con estructuras de organización comunitaria que controlen políticamente desde abajo, desde las bases, el desarrollo, la administración, la gestión? ¿O qué problemas han enfrentado ustedes allí? Sí, hay muchos problemas en esta área. Los partidos políticos quieren cooptar esses movimentos, os políticos querem cooptar personalmente esses movimentos, as igrejas querem cooptar esses movimentos, os empresários querem cooptar esses movimentos. Então, é processo permanente de enfrentamento, de ressignificação, de reconstrução. Por exemplo, quando processo cultural desse, que hasta então invisível, ganha uma certa visibilidade, já cambia totalmente as relações com a sociedade, com o simbólico, com o valor de troca, com a possibilidade de ganhar plata. Então, são processos muito complexos que eu não me propongo a ser uma espécie de padre ou tio responsável para manter a coerência. É processo político complexo. Creio que o poder, quando é democrático, tem que potencializar os processos de construção, de autonomia, de protagonismo, de autodefinição por parte da comunidade, pero em nossa sociedade, que Bob Marley chamou de Babilônias, é impossível processos puros, incluso porque há aspectos positivos também. Culturalmente, o Brasil é muito predisposto para a mestiçagem e para a assimilação. Então, se toda a informação que chega acaba provocando processos complexos aí de assimilação, de reavaliação de suas produções culturais, e isso é muito positivo, eu creio. Eu não trabalho com o conceito de cultura autêntica, cultura verdadeira. Eu creio que tudo que é produzido, incluso neste momento da humanidade, tem inevitavelmente que ser cambiante e dialogue com outras matrizes, que assimilem outras matrizes. Às vezes liga pela indústria cultural. Eu não sei a importância que tuvo acá, pero Bob Marley, em minha província, Bahia, tuvo uma importância decisiva para a construção de consciência. James Brown já havia tenido uma importância grande para o negro se sentir bonito, se sentir potente, se sentir capaz de desafiar a sociedade, capaz de enfrentar as consequências da esclavitud que está viva na sociedade hasta hoje. Deixaram crescer o pelo. Antes se dizia que os pelos de los negros eram pelos malos, não eram buenos. Buenos eram os pelos de la gente branca. Pero quando Bob Marley legou, acrescentou algo tão profundo que o samba fundiu com o reggae. Foi criado um gênero novo em Brasil, que é o samba reggae, que é uma fusão em la própria matriz rítmica, em la célula rítmica do samba. Introduziram uma modificação, um artista popular, Neguinho do Samba é o nome dele. Ele modificou tanto, e era massivo, a quantidade de música. Eu passei 10 anos entre preso, clandestino e exilado. Quando eu volvi à Bahia, um ano depois, aconteceu algo que foi a primeira vez que, em 81, que Jimmy Cliff foi à Bahia. A comoção foi tão grande que ele cantou junto com Gilberto Gil em um estádio de futebol, de tanta gente que foi. A gente que não tinha plata para entrar, lograram arrancar
los portones del estádio, que são pesadíssimos, enormes, e invadir o estádio. E, assim, eu não sabia quem era mais protagonista, Jimmy Cliff ou La Plateia, porque eram manifestações de tambores e um momento de afirmação da negritude, de um componente fundamental da composição étnica de minha cidade, que tem 80% de negros. E era tão impressionante que eu ia na casa de los amigos de classe média, parecidos comigo, eles nem sabiam quem era Jimmy Cliff, nem que Jimmy Cliff ia vir à cidade, mas quando eu ia na cocina, as mulheres ou os homens que trabalhavam aí me diziam: mira, tu vai ao show de Jimmy Cliff? Tu tem que ir. E Jimmy Cliff quedou um ícone aí como parte desse processo. Então, às vezes, a coisa vem por la cultura de massa, pero és positivo, és recuperador de processos, és potencializador de processos de consciência e de potência da gente. Então, eu não tenho nenhum preconceito entre a cultura popular, o diálogo com a cultura de massa, a cultura erudita. Creio que os diálogos são permanentes e, como dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, eu penso assim também. Una pregunta más. Yo quisiera saber quiénes formaban las comisiones analizadoras y qué criterios usan. Y también para los dos quisiera saber entonces si las fronteras entre la cultura popular, la cultura de masas y la cultura de élite que clásicamente hemos leído en los libros, sobre todo en los libros de Néstor, ahora ¿qué pasa con eso? ¿A qué nuevos retos teóricamente nos estamos enfrentando? La pergunta é para Néstor? No, para los dos. A pergunta é difícil, eu encaminho para Néstor. Mira, nós hacíamos uma comissão muito grande para evitar privilégios. E não há nadie que entenda de tudo na vida. Então, para evitar um deslocamento da importância cultural a partir de los ojos de los que juzgavam, nós hacíamos questão de fazer uma comissão julgadora muito grande e complexa e diferenciada. Alguns estudiosos de cultura das universidades, acadêmicos, alguns produtores de cultura que trabalham em la realidade, grandes artistas, militantes culturais. Então, hacíamos representantes de grupos comunitários. Então, hacíamos eu me recordo de um que tinha 60 pessoas. Depois, nós deixamos de fazer os concursos nacionais, porque veniam 10.000 projetos, é impossível, mesmo que tu selecione por região, queda muito difícil. Então, nós entramos em contato com os governos estaduais e municipais e passamos a ser por cidade. E exigir que a municipalidade entrasse com 20% da plata para ampliar a plata e para comprometê-los com a administração do processo. Os critérios eram claros. Primeiro, critério de relevância cultural para a comunidade, qualidade do que faziam, amplitude de benefícios para a comunidade, capacidade de generar um processo de crescimento de los engajados, participantes do processo, e os planos que tinham se foram aprovados como pontos de cultura. Que ampliação queriam fazer em seu trabalho. Alguns se concentravam demasiadamente no espaço que tinham. Não, vamos fazer 2 andares, não sei o quê. Não era isto que estavam buscando. Estavam buscando processos que garantizassem a continuidade do caráter mais profundo e mais transformador dessas experiências. E, claro, eles, no momento que formulavam, definiam um pouco para onde queriam ir, e isso estava também
objeto de avaliação por parte das comissões. Tu sabe que um grupo desse, de Ponto de Cultura, depois de haver recebido seus computadores e treinamento para usarem qualificadamente a internet, puseram aí sua produção cultural. 2 anos depois, foram invitados para um festival de música em Alemanha. Tinha 5.000 pessoas em seu show, porque conheceram pela internet a música que faziam e quedaram encantados e tiveram um público impressionante no festival, que já conheciam sua música. Então, generar potência todo o tempo, disponibilizar meios para ampliar as possibilidades de intervenção cultural, em la comunidade e fora da comunidade. Hoje, uma das cantantes mais importantes emergentes em Brasil vem de um ponto de cultura, Gabi Amaranto. Entrem na internet e vejam um videoclipe que está circulando, que é muito bueno. Gabi com Y Amaranto. Ela, incluso, domingo já vou estar com ela debatendo em uma casa fora do eixo, que é a maior rede social do Brasil, que está sendo criminalizada pelos meios de comunicação, e já vou participar aí de um debate. Ela era uma cantante de uma experiência muito interessante do Pará, que se chama Tecnobrega. É uma experiência que música muito popular, a classe média, a hora que começou a se interessar, que tiveram a ideia de, em vez de pelear com os CDs piratas em la calle, eles gravavam o CD pirata e davam para os vendedores de calle de CD pirata para vender, ou seja, utilizavam os vendedores de TV, essas cópias de DVDs, e ela começou a ser sucesso em Belém de Pará. É uma música muito influenciada por el Caribe, porque as rádios de Caribe, incluso americanas, ligam aí no Pará, que é extremo norte do Brasil, e é uma música muito dançante, e ela é muito crítica à sociedade, incluso à indústria cultural. É muito interessante ver esse videoclipe dela, porque é irônico, é muito consciente da indústria cultural. Todo o tempo o videoclipe habla de la cooptação de los artistas populares por uma indústria cultural. É muito interessante, muito, muito interessante. Hoje tem música e novela da Globo, que é o máximo que um artista pode estar como um personagem de los meios de comunicação, pero mantuvo suas raízes nesse processo, incluso vai apoiar politicamente esse grupo que está sendo criminalizado por los meios, porque tiveram um rol muito importante nas manifestações de calle e inventaram uma coisa que se chama mídia ninja, que é o seguinte: as televisões mentem muito sobre tudo. Os meios de comunicação em Brasil, não sei acá devem ser mais honestos que os de Brasil. Então, aí uma manifestação de 100.000 pessoas, disse, não, um grupito aí de 15, 20 pessoas, não, os manifestantes estão agredindo a polícia, todo o tempo e eles inventaram uma reportagem online sem edição. Tu ligava na internet e via as manifestações, e aí mostraram a repressão policial infiltrado, fazendo provocações para justificar a repressão, e foram chamados para um programa de debate na televisão. 2 jovens destruíram a mídia brasileira a tal ponto que a impressão general que a sociedade teve, que ali estava o passado e o presente dialogando. Eles com uma visão crítica, e a gente não sabia quem eram esses jovens, que pensavam. Eu também sugiro que acessem a internet, como se chama o programa? Roda Viva, com Fora do Eixo, TV Cultura. É impressionante a lucidez, é uma generação que está ligando com outros critérios, outro tipo de politização. Na internet, já nascem plugados na internet, quase todos eles têm em torno de 20 anos, e tem 2 pessoas, toda geração tem sua mitologia.
a mitologia dessa nova geração é que as estruturas têm que ser horizontais, não pode haver liderazgo, não pode haver estruturas de comando. Eu não sei até que ponto vão levar essa ideia adelante, pero os dois são verdadeiros líderes generacionais. É referência para toda a gente por la capacidade de verbalização da realidade que têm. E eu digo isso porque quando eu era ministro, eles não eram conhecidos e estavam sempre presentes nos eventos, hablando e polemizando e apoiando. E uma vez eu ia me dirigindo para o palco, eu passei, aí eu vi um deles, o mais brilhante, Pablo Capilé. Aí eu volvi e digo, tu és o mais inteligente de cá. E aí saí, porque era um reconhecimento da interlocução que eu tinha com eles, no sentido de não permitir que o Ministério transigisse com o status quo da cultura brasileira em nenhum momento. E eles agora têm uma importância em Brasil enorme. Um compositor de rock and roll que se transformou em um neoconservador em Brasil, chamado Lobão. Isso é uma música combatendo ele essa semana, ou seja, ele está no centro do debate e saíram de aí, de pontos de cultura, de ações protagonísticas, inicialmente puramente cultural, mas agora estão se propondo a discutir a sociedade. Isso é lindo, isso é o máximo que nós outros podemos esperar de processos culturais e sociais com essas características. Para decir algo más en esta misma línea, yo creo que han estallado categorías de hace 20, 30 años. La separación que se hacía entre cultura popular y popular tradicional, cultura de élite y cultura masiva, se ha transformado totalmente, se ha vuelto insignificante. Ya era poco útil en aquel momento para distinguir fenómenos que iban y venían, y lo hemos demostrado, por ejemplo, en la circulación de las artesanías tradicionales de origen indígena retomadas por artistas contemporáneos, o a la inversa. Pero fenómenos, sobre todo en la música, yo creo que es el lugar donde esto se dinamiza más rápidamente. Porque era la industria cultural más potente. Sí. Pero también porque es un lugar de expresividad en el que se juega el cuerpo, la ritualidad colectiva, formas de comunicación masivas muy fáciles de desarrollar, ¿no? La tecnobrega en Brasil, la champeta en Colombia. Aquí yo diría en México hay muchos ejemplos. Uno sería el narcocorrido, ¿no? Hace pocos años el grupo más importante por lo menos que gana más de los narcocorridos, los Tigres del Norte, inauguraron el Festival Cervantino, que es el festival originariamente de élite, con los grupos musicales, cantantes, orquestas, grupos de teatro más renombrados del mundo cada año. Este año, no sé si esta noche mismo o mañana, Rubén Rada, el percusionista quizá más importante de Uruguay en este momento, negro, va a inaugurar el Festival Cervantino. Hay una circulación constante y hay un sentido distinto de la autoría que pasa de lo individual a lo colectivo y una redistribución de la propiedad intelectual. Por eso decíamos hace un rato que hay que repensar esa etiqueta fácil de la piratería. Esta capacidad que da la experiencia del DJ o del VJ de tomar ciertos sonidos, ciertas imágenes, reprocesarlos y redistribuirlos otra vez. Bueno, al cabo de 10 días, ¿quién es el autor? Es un proceso colectivo de circulación social en que todos somos, como suele decirse ahora, prosumidores, o sea, somos productores, consumidores, y vuelta a ser productores y recreadores, ¿no? Entonces, en ese proceso es insostenible pretender organizar tableros o cajones fijos, donde vamos a poner aquí la cultura popular, aquí la de élite, y aquí la masiva, ¿no? Todo está mezclándose todo el tiempo,
Pero no solo se mezclan los contenidos, las músicas, las obras literarias, la visualidad, se mezclan las relaciones sociales, se crea una fluidez en el intercambio que no va a abolir de un día para otro las clases sociales. Es decir, de eso hay que ser claro. Sigue habiendo discriminación, sigue habiendo diferenciación, sigue estando los que administran esas discriminaciones. Pero hay un movimiento eruptivo, insurreccional en la cultura, que está transformando estos estereotipos, estas maneras de clasificar rígidamente y volver fluida procesos que tienen que ser necesariamente fluidos para que sigan vivos. Bueno, yo creo que es hora de cerrar. Les agradecemos mucho haber venido, pese a que el clima no estuvo muy benévolo cuando llegaban, y agradecemos especialmente a Yuka su generosidad después de esta larga jornada que ha tenido para responder las preguntas y hacernos conocer estas experiencias tan valiosas. Eu também quero agradecer a presença de todos, dizer que não é nenhum sacrifício, é uma alegria para mim estar participando dessa conversa e agradecer a Néstor, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, por a coragem de pensar, que é uma coisa que está quedando muito rara, a coragem de pensar distinto de tudo que encontrou como paradigma e como estruturas de pensamento. É um desbravador, tem uma importância enorme para o novo pensamento crítico em Brasil, e eu personalmente tenho uma admiração enorme. Então, a disposição dele de quedar aqui também aumenta a minha admiração, e creio que podemos aprofundizar muito mais a relação em México-Brasil, em todos os níveis. Creio que quanto menos oficial, creio que mais profunda pode ser, porque a oficialidade tem a propriedade de esvaziar a energia das coisas, e creio que teremos possibilidades enormes, porque temos muitas coisas em comum, e eu tenho um sonho que México, junto com o Brasil, crie um território sociopolítico, cultural em América Latina potente o suficiente para criar uma realidade nova no século XXI. Então, temos muito que dialogar de acá para frente. Muitas graças. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer muy especialmente también a todo el equipo del Museo del Chopo, a Pacho, a Claudia, a todos los que nos ayudaron ahí a hacer esta charla de hoy. Espero que sea el primero eslabón de una larga cadena de eventos y acontecimientos ahí, vinculando Ciudad de México y São Paulo específicamente. Gracias.